Bom, meus queridos, eu quero perguntar para você quem você é. Essa pergunta que você acabou de responder para o seu amigo aí do lado é uma pergunta bem interessante porque ela pode falar muito sobre você mesmo. Ela pode falar sobre a forma pela qual você enxerga você mesmo. Eu não sei se você respondeu falando a sua profissão ou falando alguma coisa que você faz. A pergunta não foi sobre o que você faz, a pergunta é quem você é. E é claro que as coisas acabam se entrelaçando, né? Mas é algo para a gente poder ficar ligado em alguns detalhes sobre a nossa vida. Eu quero aqui falar sobre resgate da autenticidade, que é algo que é muito importante para as nossas vidas como homens, porque, como o Rodrigo falou aqui no começo, a nossa imagem masculina, a nossa forma de enxergar até mesmo nós mesmos, ela tem sido muito afetada durante os anos, mas o Manual da Vida nos ensina como viver como homem segundo o coração de Deus, vivendo plenamente os nossos propósitos aqui nessa terra. Eu quero compartilhar com você uma referência do Manual da Vida, da Palavra de Deus, que está em Salmos 139, nos versículos 14 a 17. Salmo 139, 14 a 17 diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu vou repetir essa frase pela importância que ela tem na sua vida. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu vou repetir o versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Consegue se ver nisso? Você lá ainda como um embrião, Deus olhando para você e já pensando em toda a sua vida aqui nessa terra, já sabendo aonde você iria nascer, já sabendo que situações iriam acontecer, já tendo planos para você. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Os dias. 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Eu vou repetir o 17. Como são preciosos para mim. O quê? Os teus pensamentos, ó Deus. Que pensamentos são esses? Aquilo que ele acabou de falar no 16. Porque já estavam escritos os seus dias no livro de Deus, no planejamento de Deus. E Deus, então, tem pensamentos acerca da sua vida. Por toda a sua vida. E é justamente isso que o salmista fala que é precioso para ele. Esses pensamentos de Deus são preciosos para ele. Como é grande a soma deles. Assim a gente traz para a nossa vida. Assim nós trazemos essa reflexão. Partindo disso, nós vamos nos fazer as seguintes perguntas. Você já parou para pensar se você está indo
no rumo certo na sua vida? Você tem sonhos? Será que tem alguns sonhos que já foram deixados para trás? Você consegue agora ir a uns dias atrás, quem sabe anos, quem sabe lá na sua juventude, e lembrar de alguns sonhos que você deixou para trás? Planejamentos que vinham ao seu coração? São reflexões que nós precisamos fazer nessa noite para irmos na direção da vontade de Deus para a nossa vida. Você está construindo na sua vida a realização do que realmente Deus colocou no seu coração? Partindo aqui dessa reflexão de que Deus escreveu os dias determinados para nós antes mesmo deles existirem, e que Ele tem pensamentos para as nossas vidas, e com certeza pensamento de paz e não de mal, como diz na sua palavra. Você hoje está vivendo esses pensamentos de Deus para a sua vida, que são os melhores, porque nós somos transformados mediante a renovação da nossa mente, para que possamos, então, dessa forma, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero saber aqui quais são os homens que sabem onde é que está escrito isso. Romanos, vem a letra, 12, 1 e 2. Amém? Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. E Ele repete isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Acabamos de ver um aqui no Velho Testamento, que foi a referência inicial, e acabamos também de ver outra no Novo Testamento. Então, há planos maravilhosos de Deus para você. Então, essas perguntas iniciais, elas vêm nos fazer refletir sobre a nossa vida hoje. Por quê? Porque viver os planos de Deus, os sonhos de Deus para as nossas vidas, é realmente encontrar o lugar de autenticidade pela qual nós fomos formados. Acabamos de ver aqui que Deus nos formou de modo especial e admirável. Deus formou você de forma especial e admirável. Obras maravilhosas. Deus olhou você ali no momento em que você estava fecundando. Ele que permitiu você fecundar no óvulo de sua mãe, lá no ventre. E Ele já tinha planos preparados para você, a serem construídos, a serem experimentados, vividos. Então, existe algo que Deus quer realizar na sua vida ainda hoje, durante a jornada que você tem pela frente. Porém, algumas coisas aconteceram até hoje. E é justamente sobre isso que nós vamos aqui abordar. Autenticidade é certeza absoluta da veracidade ou originalidade de algo. É certeza de quem você é certeza do motivo pelo qual Deus te trouxe a esse mundo. Isso é autenticidade. E a pergunta aqui é: você está vivendo de forma autêntica os sonhos que Deus projetou para você lá no ventre da sua mãe, antes mesmo de você vir a esse mundo? Nós vamos ir nessa direção, vamos ao encontro dessa autenticidade. Por isso que o tema dessa mensagem é resgate da autenticidade. Porque é a vontade de Deus, eu tenho certeza que é a sua vontade também, de viver de forma autêntica os planos que o teu Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, projetou para você desde o início. Ele quer te conduzir a experimentar um melhor, porque Ele é um Pai maravilhoso e bondoso. Porém, a caminhada da autenticidade, ela passa por processos, por etapas progressivas na nossa vida. Vivemos a nossa infância, vivemos a nossa pré-adolescência, a nossa adolescência, a nossa juventude. Estamos todos, acho que na juventude? Sim ou não? Alguns numa juventude um pouco mais amadurecida, como eu, né?
O pessoal olha para o meu cabelo branco, mas eu sou jovem, isso aqui é apenas um efeito, né? É para dar charme. Gente, onde é que você está na sua vida em relação à autenticidade dos planos de Deus para você? Muitas coisas podem, nessa caminhada, parecer completamente destoadas do propósito. Isso acontece por conta das dificuldades que a gente passa, situações de dúvidas, situações de incertezas. Porém, muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para nos fazer passar por algumas etapas e fazem parte do projeto inicial de Deus para nos moldar, para que possamos alcançar o melhor lá na frente. Nós vamos ver isso aqui. Mas também outra coisa acontece. Tem outras coisas que podem parecer estar dentro do propósito, principalmente quando nós nos sentimos satisfeitos, né? Alcançamos algum objetivo, conseguimos ganhar aquele salário que a gente almeja, ou estamos satisfeitos com alguma condição que nos encontramos. Porém, também acontece de essas coisas, elas atenderem a essas expectativas, mas elas não estarem dentro do propósito de Deus. Acontece também de algumas coisas estarem surgindo na nossa vida e elas nos impulsionam a tomar decisões de forma que nós venhamos a suprir alguma necessidade nossa, tomamos decisões por necessidades, ou até mesmo de atingir a expectativa das outras pessoas que nos rodeiam, pessoas da nossa família, nossa esposa, nossos pais. E muitas vezes, por conta dessas situações, nós perdemos o fio da meada. Nós perdemos a nossa originalidade. Tem uma citação de Miles Monroe que diz assim: os cemitérios estão se tornando os lugares mais ricos das cidades, devido a inúmeras pessoas que estão morrendo cheias de talentos, levando junto com elas livros que não foram escritos, canções que jamais foram compostas e dons que jamais foram colocados para fora por elas. Essa citação mexeu muito comigo, porque nós vamos vendo que muitos de nós, homens, não vivenciamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não vivemos na nossa autenticidade pela qual nós fomos formados, por conta dessas influências que vêm e nos afetam, por dentro e por fora. Elas vão procurando descaracterizar a nossa autenticidade. Aí, essas situações elas vão trazendo um acúmulo de pensamentos maus, e nós vamos tomando decisões na nossa vida por conta dessas más influências, que muitas delas a gente nem percebe que são más. Algumas amizades, algumas orientações de pessoas que amamos. E vamos tomando decisões que vão nos afastando do propósito autêntico e original que Deus tem para cada um de nós, aquele que foi formado desde o início lá para a sua vida. Isso aqui é para trazer uma reflexão, para você ir pensando e refletindo sobre os anos que se passaram na sua vida até agora. Porque eu entendo da parte de Deus que o Espírito Santo está trabalhando e falando com cada um de nós. Eu falo porque também Ele está falando comigo. E a partir do momento que nós nos posicionamos para entrar nessa reflexão, aí nós podemos achar o caminho da autenticidade. Aí nós podemos entrar no caminho de resgatar o propósito ou os propósitos autênticos que Deus tem para cada um de nós. Deus conhece exatamente o seu DNA. Deus conhece o teu perfil. Deus sabe quais são as tuas fragilidades. Deus sabe quais são as tuas virtudes.
e Ele sabe qual é o caminho para que essas virtudes venham à tona, para que você possa, ao viver nesse caminho da autenticidade pela qual Deus te formou, você possa experimentar plenitude, vida plena, se sentir útil nessa terra, sabendo que você está cumprindo a missão pela qual você veio, usando as ferramentas que Deus te deu, seja na tua profissão, seja na sua família, em qualquer lugar, porque hoje você está vivendo um momento, mas ano que vem você pode estar vivendo outro momento completamente diferente, que você nem imagina. Para cada homem há um processo de aperfeiçoamento, há um processo de aperfeiçoamento do propósito autêntico pelo qual você veio ao mundo. Há um processo que é na sua medida, é para você. Então, durante essa caminhada, nós precisamos sempre compreender qual é o processo que Deus está promovendo na nossa vida individualmente. Tem alguns exemplos bíblicos. Eliseu, ele deixou tudo para trás quando Elias o chamou. Ele deixou o seu sustento, deixou tudo. Ele ouviu a voz do profeta e foi. Se despediu do pai, dos pais. E ele foi com tudo. A vida o proporcionou isso. A Bíblia não fala muitos detalhes do que ele viveu antes, mas fala muitos detalhes do que ele viveu depois, ao ouvir a chamada de Deus, ao se entregar completamente, a se despojar de tudo aquilo que o prendia nessa terra, família, bens, trabalho, sustento, e foi viver confiando completamente em Deus para viver as obras que Deus tinha a fazer através da vida dele. E Deus fez muitos milagres através da vida dele. E é um homem que marcou a nossa vida, marcou a minha vida. À medida que nós vamos conhecendo, Deus vai falando através da vida desses homens. José, não sei se você conhece a vida de José, mas José é um homem que recebeu os sonhos de Deus lá atrás, na sua juventude. E ele passou por muitos processos. Deus dá o efeito final para ele, o resultado final. Porém, a caminhada não parecia nada daquilo, porque Deus fala que ele iria exercer liderança sobre toda a sua geração, sobre os seus povos, sobre a sua família até. E isso gerou inveja, gerou um monte de problemas. Ele foi maltratado, ele foi quase assassinado, ele foi desprezado, depois foi injustiçado, ele foi vendido como escravo, depois ele foi prosperando como escravo, e aí ele foi injustiçado e foi preso, foi acusado de tentativa de estupro. E ele, fico imaginando, pensando no sonho que Deus deu, e ele poderia pensar assim: poxa, que sonho é esse, Deus? Está tudo ao contrário, estou só me afundando. Pô, de viver em família, eu fui para escravo. De escravo, eu fui para acusado de estupro e fui preso. Estou só descendo o buraco. Mas você vê na história de José sempre uma prontidão de viver os planos, os sonhos de Deus. E a gente vai vendo muitos detalhes ali na trajetória dele. Ele foi se entregando ao processo e sempre se mantendo firme, com integridade, com fidelidade. E essa fidelidade, essa integridade o levaram a discernir o que Deus estava fazendo, porque uma oportunidade pode mudar toda a história da sua vida. E José estava atento àquela possibilidade, para aparecer aquela oportunidade. Quem sabe já apareceram oportunidades na sua vida e você perdeu. Quem sabe algumas você aproveitou. Mas para que você possa, a partir de agora, daqui para frente, aproveitar bem as oportunidades que vierem, as que são de Deus, rejeitar as que não são de Deus, que vão te desviar do propósito, você precisa desejar viver essa autenticidade dos planos de Deus para a sua vida. Porque senão você vai tomar decisões baseado em outras perspectivas, expectativas. E aí vai tomar decisões erradas que vão te afastar
do propósito autêntico que ele tem. Agora, a partir do momento que você estiver sincronizado com Deus, aí então, a oportunidade que pode parecer a mais desprezível, a mais despretensiosa, você vai discernir que é de Deus e você vai entrar por ela. Quando chamam José para interpretar um sonho, na verdade, antes disso, apareceu uma oportunidade lá na prisão dele interpretar um sonho para o copeiro e para o padeiro, que estavam lá presos também. Ia haver uma decisão entre os dois lá. Um iria morrer e o outro ia ficar vivo. Então havia um conflito. E José, vendo aquilo, ele poderia estar pensando lá, não, já tem mais do que me incomodar aqui. Ele vai lá e se apresenta e fala, olha, Deus pode revelar esse sonho aí. Você vê ele cheio da presença de Deus, estava lá preso, mas ele estava buscando a Deus, estava sincronizado com um homem. E aí ele se apresenta para ajudar os homens, o copeiro e o padeiro. Ele se apresenta e fala, olha, pode deixar que tem um aí que resolve o assunto. E o sonho é assim, assim, assado. Tudo está lascado e você vai se dar bem. E aquilo vai e se cumpre. Mas você vê detalhes da coisa, há um processo. Então, mesmo quando José se encontrava lá na prisão e parecia que estava tudo ao contrário, e a gente precisa fazer um exercício para entender a situação que José estava passando, porque olhando assim, ouvindo assim, parece, foi simples, mas não foi simples não. Você já foi preso? Você já ficou no cárcere? Você já foi acusado de estupro? Você já foi maltratado injustamente? Acho que ninguém deve ser maltratado justamente, né? Nem justamente, nem injustamente. Ninguém deve ser maltratado. Mas você já passou por alguma situação de injustiça? José passou situação gravíssima. E a gente precisa entender isso. Para quê? Para que o propósito autêntico que Deus tem, ele venha acontecer no tempo dele, do modo dele. Todo aquele processo que aconteceu na vida de José foram degraus para ele subir e chegar lá em linha reta. Por causa daquela situação lá na prisão, ele se torna governador. Depois ele aproveita a oportunidade ainda, vai vivendo fidelidade, integridade, e por estar na unção de Deus, cheio da presença de Deus, ele aproveita a oportunidade que foi dada. E numa pergunta que foi feita a ele, em uma resposta, ele muda não só a história dele, ele muda a história de toda uma geração. Ele muda a minha e a tua história. Por que a minha e a tua história? Porque dali houve a preservação do povo hebreu. Dali veio Jesus, descendente de Davi. Dele estamos nós aqui, eu e você aqui nesse lugar, escutando esse acontecido real que moveu por toda a eternidade uma decisão. Eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Isso não é ufanismo nem sensacionalismo. Grava uma coisa que isso é do coração de Deus para a sua vida. Porque Deus tem algo específico para os homens. Você, por mais que você não entenda a amplitude disso, por mais que você não compreenda a dimensão disso, grava uma coisa. As tuas decisões, elas não são importantes só para a sua vida. Elas vão influenciar a vida de milhares de pessoas. Você. Ainda hoje, as suas decisões podem influenciar a vida de milhares de pessoas, até por toda a eternidade. Uma atitude sua, ela pode mudar o rumo da história da vida de muitas pessoas, a começar pelas pessoas da sua família, principalmente, pelas suas gerações. Há uma importância genuína na sua vida. Deus colocou a essência dele em você, porque ele tem propósito. Você não nasceu por mero acaso. Deus tem algo a fazer na sua vida. A primeira coisa é nós entendermos essa importância. Por isso que eu pedi para que você prestasse atenção na primeira frase de Salmo 139. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus fez você de forma especial e admirável. Nós precisamos, primeiramente, enxergar
a importância disso, porque muitas vezes nós nos desvalorizamos ou não valorizamos da forma certa, ou nos supervalorizamos. E dessas três formas a gente perde o rumo, perde o caminho da autenticidade. Agora, quando a gente entende a importância que temos para Deus e a importância daquilo que Ele colocou em nós, e precisamos, ou melhor, e nos empenhamos em trazer isso para a nossa vida e colocamos em prática, aí o céu se abre. Aí o propósito autêntico se manifesta. Para cada homem há um processo. Há um processo na sua vida para que esse propósito autêntico ele venha ir se consolidando. A vida de todo homem, preste atenção nessa frase. A vida de todo homem de Deus, a vida de todo homem de Deus tem propósito de refletir seu caráter e luz aos que rodeiam, independente da ferramenta que utilize, profissão, sonhos que ele coloca. Deus instalou dentro de você esse propósito. Deus instalou dentro de você os pensamentos autênticos para a sua vida. Porém, esses pensamentos são abafados. E aí estamos hoje aqui, sabendo que lá no ventre da nossa mãe, Deus nos formou com pensamentos autênticos para nós. Que existe um caminho da autenticidade, de viver exatamente aquilo que Deus quis e quer para a nossa vida. Só que muitas coisas aconteceram até aqui. E nós abafamos a autenticidade ou por falta de tempo, pelo foco em outras direções. Nós abafamos o propósito autêntico de Deus por conta das distrações que a vida nos coloca, de fortalezas internas. Existe uma batalha constante pela sua alma. Existem forças inimigas que não querem te ver amadurecendo e nem autêntico. Mas esses obstáculos, esses inimigos internos e externos, eles só podem tocar a vida de um homem de Deus se ele deixar. Aí é que está. Você está caminhando no seu propósito ou naquilo que decretaram para você? E às vezes o decreto, ele não é direto. As coisas na sua vida estão de verdade alinhadas no propósito do Criador para você ou não? Você tem certeza? Responda para você mesmo. Essa provocação que Deus está nos fazendo nessa noite, nós como homens. Por quê? Porque de modo especial e admirável você foi formado. E todos os dias já foram determinados para você, já foram escritos no livro de Deus antes mesmo desses dias existirem. E esses pensamentos de Deus devem ser tomados por você como preciosos. Estou aqui parafraseando o Salmo 139 que nós lemos. E aí então, fazemos essas perguntas. Estamos alinhados nesse pensamento? É o que Deus quer que você starte hoje, comece hoje. Que caiam por terra, em nome de Jesus, todos os inimigos dessa autenticidade. Que caiam por terra em nome de Jesus alguns obstáculos que vão afligindo a gente. E nós somos homens, apesar de sermos capacitados por Deus para irmos para a guerra, nós temos os nossos medos, sim ou não? Medo da necessidade, de passar necessidade, de não suprir materialmente, de não produzir com desempenho. Quantas vezes você já ficou triste com relação a você mesmo? O seu próprio desempenho como homem, como profissional, como marido, como pai, como filho.
E essas coisas vão tentando nos desviar do caminho, dar uma empurradinha na nossa caminhada para que a gente saia um pouco do rumo e perca o caminho da autenticidade. Sabe o que acontece na vida de muitos homens? Muitos homens. Acontece que acabam saindo um pouquinho da rota e vão se acostumando com esse caminho diferente. Um caminho que anda distante, às vezes muito pouco distante, às vezes muito distante daquele propósito central, autêntico que Deus tem. Por conta desses inimigos, por conta dessas fortalezas internas. Medo de decepcionar a família. Medo de se decepcionar consigo mesmo. Medo de errar novamente, por conta de traumas, de erros que foram cometidos no passado. E aí muitas vezes caminhamos no caminho, fora do caminho da autenticidade, por conta desses medos, que nos tiram do melhor. Eu fico imaginando José. José abriu a boca lá no começo, me veio agora esse site, veio um WhatsApp do céu agora. José abriu a boca lá para os irmãos, olha aí, ó, tive um sonho. Resumindo a história, eu vou estar governando geral. Tive um sonho mais ainda, até o pai e a mãe. Olha que falar do pai e da mãe, né? Até hoje a cultura judaica, ela honra muito os pais, né? Falar que você vai governar sobre o pai, isso deixou os irmãos loucos da vida. Loucos da vida. E aí ele abriu a boca, aí tu imagina. Aí lá na prisão, ele poderia falar assim, eu vou me incomodar não com esse copeiro e com esse padeiro não, cara. Traumas do passado. Vou ficar quietinho aqui. Para eu não sofrer. Ou então, vamos voltar um pouquinho no tempo, quem conhece a história? Quando ele estava lá, ele tinha sido comprado como escravo, estava servindo lá e por conta dele ser muito excelente no que fazia, ele se tornou mordomo. O segundo na casa do chefe da guarda. E aí a mulher começou a chavecar ele. E aí estava sozinho lá com a mulher. E a mulher falou, vem cá, vamos ter uma conversinha mais íntima. E ele poderia olhar para um lado e para o outro, olha, se eu negar o negócio aqui, vai dar ruim para a minha vida. Então, quer saber? Ninguém está vendo, eu vou aproveitar a situação, vou me dar bem 2 vezes, porque já estou na seca faz um tempo, então, eu vou aproveitar a situação. Com certeza, a mulher do Potifar não era uma mulher desagradável aos olhos. Com certeza era uma mulher bem no vídeo aqui não sabe o que vocês estão falando. Uma mulher bem ajudada, assim, né? Bem equipada, né? Com certeza. Na época não tinha silicone, na época não tinha, né? Mas tinha maquiagem, tinha umas roupas bonitas. Então a mulher não era uma mulher mal equipada. E ele poderia olhar assim e falar, quer saber, ninguém está vendo, eu vou achar um atalho aqui. Mas não, ele continuou sendo íntegro. Ele continuou sendo um homem de Deus. Porque ele fala lá, quem sou eu para pecar contra o meu Senhor, que era o chefe dele, e pecar contra Deus? A integridade o levou. Porém, ele poderia ter lembrado daquilo e falado assim, opa, aí está lá, padeiro, copeiro, ele podia ficar na dele, quer saber? Já estou cheio de trauma. Eu vou me meter em assunto dos outros, não. Vou ficar na minha. Nós fazemos isso muitas vezes de forma inconsciente. Nós perdemos oportunidades preciosíssimas por conta de traumas que a gente já passou. Às vezes, uma escassez na família. Aí nós vivemos em função do dinheiro. Porque, afinal de contas, nós temos que dar conta e sustentar a nossa casa. Nós temos planos. Aí, por conta disso, por conta dessas fortalezas internas, nós deixamos com que esses pensamentos venham tomar conta e, às vezes, no momento que nós devemos exercer renúncias,
fazer algumas mudanças na nossa vida em prol de princípios, nós não fazemos por conta dos medos. E nós não nos entregamos a Deus completamente. Acabamos escolhendo as coisas dessa terra, acabamos escolhendo em suprir o medo que temos de decepcionar ou de nos decepcionar e perdemos o caminho da autenticidade. E não experimentamos o melhor que Deus tem, porque isso vai refletir em alguma área da nossa vida. Pode não refletir diretamente nessa área em que você está fazendo uma escolha errada, mas a maneira, da mesma forma que nós damos uma brecha numa área, essa brecha ela abre portas para todas as outras áreas. E esse prejuízo pode não ser na área inicial, mas ele pode vir a acontecer em outra área da sua vida. É assim que funciona o mundo espiritual. Então, fique atento. Nós, muitas vezes, perdemos o caminho da autenticidade porque somos tomados por desejos medíocres. Nós pensamos dinheiro da forma como a nossa família pensava e pensa. Nós nos deixamos escravizar na nossa infantilidade. Ainda temos cabeça de menino em muitas coisas. Por mais que por fora pareçamos ser muito homens e temos atitudes infantis no relacionamento conjugal, temos atitudes infantis nas decisões que tomamos lá no trabalho, nas situações difíceis, atitudes não amadurecidas que precisaríamos tomar para enfrentar alguns desafios, com o peito aberto, confiando em Deus completamente, sabendo que Ele está agindo, tomar algumas decisões difíceis, na consciência de que você está caminhando no caminho da autenticidade, sabendo que caminhando nesse caminho da autenticidade que Deus tem para você, você sabe que Deus vai agir e que o resultado vai dar certo no final. É isso que Deus tem para você. É uma chamada de Deus para você agora resgatar esse caminho da autenticidade na sua vida, para que você possa exercer essa autoridade que Deus deu a você como homem de Deus, para que os propósitos de Deus venham se cumprir. Mas a falta de confiança total em Deus tem roubado as suas forças. A falta total de confiança em Deus faz você não se entregar totalmente. A sua mente fica escravizada na rotina. Preste atenção nisso. Isso acontece com a grande maioria dos homens. A mente fica escravizada na rotina. Fica sempre super ocupada, a ponto de não se encontrar de forma saudável para pensar o novo. Fica ali ligado na máquina. Fica ali no rolo compressor dos acontecimentos e não consegue enxergar o novo de Deus. Eu fico pensando em José ali. José estava no rolo compressor dos acontecimentos, estava na prisão e ele enxergou uma oportunidade. Ô, campeão, lembra de mim quando você estiver lá com o rei. Beleza? Lembra de mim. 2 anos se passaram. Em uma hora o cara lembrou dele. E aí tudo mudou. Mas José estava ali, ó. Opa, oportunidade. Fica ligado. Lembra de mim. Ele discerniu uma oportunidade. Ele pensou o novo, algo que poderia acontecer. Às vezes Deus está te mostrando algo novo e você não enxerga. Por quê? Porque você não está aberto a esse novo. E Deus quer que você esteja aberto a esse novo que Ele tem para você. Pessoas sem tempo. Grava isso. Pessoas sem tempo ou acomodadas. Homens sem tempo ou acomodados não produzem o novo. Se esforçam para conservar as velhas rotinas. Se esforçam para conservar as velhas rotinas. Preste atenção. Deus tem algo novo para a sua vida, com certeza. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque Ele trouxe você.
Você poderia estar em outro lugar. Tenho certeza que você não veio porque o pastor falou para vir. Sei que você foi impulsionado pelo Espírito Santo e você tinha N motivos para não vir, ainda mais nessa pegada do ano, agora final de ano. Sei que vários aqui estão cansados do trabalho, da jornada de hoje. Mas eu quero dizer para você, você não está aqui à toa, de verdade. E que Deus tem algo novo que Ele quer fazer na sua vida. Hoje é um start. Hoje é um start para resgatar a autenticidade. Aquilo que Deus colocou lá no princípio, lá no ventre da sua mãe. Que Ele já projetou para a sua vida. Você pode ter caminhado longe desse propósito. Longe do perfil autêntico que Ele desenhou em você. Ao responder essas perguntas que fizemos antes, com relação a quem você é, com relação a se você está construindo a realização do que Deus tem para você, ao responder a pergunta no sentido de tem sonhos que você deixou para trás? Porque Deus promove em você o querer e o realizar. Ao responder individualmente essas perguntas, nós podemos nos realinhar aos propósitos autênticos que Deus tem para a nossa vida. Isso pode ser feito hoje. Talvez você não tenha vivido isso nos últimos anos, no último ano ou nos últimos dias. Mas Deus está chamando você hoje para viver intensamente, de forma autêntica, a sua vida como homem, buscando essa presença de Deus, porque é nessa presença de Deus é que você vai encontrar o caminho da autenticidade. Não vai ser simplesmente por intelecto ou pela sua força ou pela sua habilidade. Vai ser pela presença de Deus. E Deus vai respaldando a sua caminhada. Deus vai alinhando a sua caminhada. Vai protegendo você do mal. Vai dando clareza nas decisões. Passo a passo. Vai te trazendo cura no seu interior. Vai curando os traumas do passado. Vai mostrando aquilo que precisa ser mexido e também caminhos de fé que você precisa tomar. Para que você possa experimentar essa presença poderosa que vai te levar a vencer. E é isso que Ele tem para você. Tem muitas vozes que emitiram decretos contra a tua vida. Tem muitas vozes que ainda ecoam no coração de alguns aqui. Talvez você até hoje não percebeu, ou talvez está percebendo, que tem algumas vozes das pessoas da nossa família que ainda vêm como ecos ao nosso redor e acabam nos impulsionando a tomar algumas decisões. Que a partir de agora você vai ver. E são decisões, muitas delas equivocadas e que não te levam a viver de forma autêntica aquilo que Deus tem para você e através de você. As pessoas e as circunstâncias do mundo espiritual vão sempre tentar descaracterizar a tua autenticidade. Sempre. Vão tentar te amoldar. Vão tentar te limitar. Vão tentar te cegar. Continue amando as pessoas, mas rejeite as influências negativas vindo delas. Posicione-se contra as influências negativas, ainda que sejam de pessoas que estão muito perto. Ainda que sejam pessoas que possam te trazer benefício. Não tem ninguém nesse mundo que possa trazer mais benefício a você do que Deus. Então tem pessoas e coisas e situações nesse mundo aqui que podem parecer te levar ao melhor, mas não vão te levar ao melhor. E Deus está chamando você para entrar no outro nível. E que em nome de Jesus, as tuas ações, elas reflitam aquilo que estiver nos seus pensamentos e que esses pensamentos sejam os pensamentos de Deus para você. Em nome de Jesus. Eu quero chamar você agora para um posicionamento.
partindo do princípio que nós somos homens, entendendo que nós temos um poder em cada um de nós. Existe um poder, talvez que você nem saiba que há em você. E hoje é um começo de uma jornada de conhecimento, de autoconhecimento e de experimentar a presença e o propósito de Deus e viver esse propósito. Hoje é um começo. É um começo de caminhada juntos. É um começo de aprendizados mútuos, que Deus quer fazer através da nossa vida, que Deus quer fazer na sua vida. Nós viemos reconhecer esses obstáculos que existem dentro de nós e vêm ao nosso redor, e possamos então aprender o caminho para resgatar essa autenticidade daquilo que Deus tem para você, e que homem nenhum, ninguém vai poder roubar mais. A vontade de Deus é que a partir de agora haja um romper na sua vida, um romper sobrenatural na sua vida, um romper que Deus promove na sua vida, mas que você precisa tomar uma decisão para que essa vontade de Deus que está no céu, ela venha se estabelecer na terra. Nós convidamos a Deus para fazer a vontade dele na nossa vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim na terra como no céu. A vontade de Deus já está estabelecida no céu. E Ele quer te ensinar a você trazer ela para a terra. A experimentar isso. Não perder mais tempo. Não desperdiçar o seu tempo. Não desperdiçar as suas habilidades. Não desperdiçar a sua energia, as suas emoções. Mas sim, começar a canalizar todas essas virtudes na direção certa, com o foco certo, tomando as decisões corretas para assim aplicá-las, declarando palavras de fé que vão estar enchendo o teu coração, vendo com os teus olhos isso acontecendo aqui na terra, que o seu coração seja cheio dos pensamentos de Deus, que as vozes mentirosas sejam repreendidas em nome de Jesus por você, usando a autoridade que Deus já te concedeu, que você cresça em discernir a voz de Deus para viver essa autenticidade, porque a voz de Deus é a voz da verdade e ela vai te moldar nessa autenticidade, vai guiar você no propósito que o Criador já instalou dentro de você. Ele já instalou, isso já está dentro do teu coração. É uma descoberta mais interna do que externa. Atente para isso, para que você possa viver os próximos anos da sua vida e poder dizer: obrigado, Senhor. A tua vontade foi feita. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Que os pensamentos de Deus para você, que já estão escritos lá no livro da vida, eles sejam alinhados aos seus pensamentos hoje, a partir de agora, com profunda cura dos traumas, porque todos nós precisamos passar por curas de traumas que passamos, que vivenciamos, todos nós sem exceção. Por cicatrização de feridas que algumas delas ainda estão abertas, por libertação de amarras que nos prendem, que vão acontecer em nome de Jesus. Você será liberto, pode ter certeza. E que todo decreto de derrota, todo medo, toda comparação sejam anulados agora, em nome de Jesus. E venham os pensamentos de Deus sobre você. Nós vamos declarar nessa oração final, vamos declarar o resgate da sua autenticidade, conforme os pensamentos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja na sua vida. Que comece agora, a partir dessa oração, um resgate
da autenticidade daqueles planos que Deus projetou desde o ventre da sua mãe e que Ele tem ainda a concretizar nos próximos passos da caminhada da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu posso pedir para colocar o vídeo lá? Vou pedir para apagar a luz, abre o áudio. É um vídeo de segundos. Assim que nós acabarmos de ver o vídeo, eu quero pedir para você ficar de pé, para nós orarmos aqui e termos um tempo muito especial de declaração do resgate, da autenticidade do que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Amém?